Até hoje, eu sei que, pô, o Cruzeiro até encheu o saco comigo já. Até hoje a questão do Pepa não me passa. A queda do Pepa. Porque assim, o time era organizado, o time tinha desempenho. Em algum momento, eu não sei quem achou que o Cruzeiro ia brigar por Libertadores, por Sul-Americana. Não, você olha pro elenco do Cruzeiro, a briga do Cruzeiro é essa. E qual que é a ideia do Cruzeiro? No segundo tempo, duas na frente, além do Pedro. E você olha pra esse Cruzeiro, você, pô... ele teve ali um momento que ele parecia que... Mas a briga é essa. Galera, rapidinho aqui. Acompanha aqui comigo o que a imprensa anda falando dessa derrota do Cruzeiro aí. Créditos para Sport Center da ESPN. Bora lá. E a ideia sempre foi da direção do quê? Vamos se manter, ano que vem mais dinheirinho entra e você vai passo a passo. O Fortaleza fez muito isso, né? Você pode ver como o Fortaleza foi melhorando o elenco a cada ano, porque sempre teve um coletivo muito bem ajustado, seja com o Rogério, seja agora com o Vojvoda. O coletivo sempre... O Fortaleza tem muitos jogadores... A queda do Pepa em cima do que você falou nem condiz muito com o discurso do Ronaldo, que sempre foi um discurso, até em alguns momentos, excessivamente pé no chão. Por isso que eu acho que deve ter rolado alguma coisa no dia a dia. E aí eu também vou ficar... O que eu tenho acesso à informação, que são os jogos, pra mim não fez sentido. Se alguém me trouxer... brigou, bordou a virilha de alguém, que nem fez o Braz lá, aí a gente pode até falar, mas assim, olhando pro trabalho, eu acho que a chance do Cruzeiro se manter na Série A com o Pepa era maior, e não porque o Zé Ricardo é ruim, nada, porque também chegou com o bonde andando, é difícil. Ô, Fábio, o Internacional esteve há pouquíssimo de chegar, de alcançar a decisão da Copa Libertadores da América. Estava na frente, jogando em casa, com o Ener Valencia tendo 3 possibilidades de ampliar o placar no Beira-Rio, quer dizer, de ficar uma situação ainda mais cômoda contra o Fluminense, ainda mais folgado. Perdeu, tomou a virada, tomou um empate, a virada. Fatalmente seria campeão da América, porque é muito mais time que o Boca Juniors. A gente teve mais uma demonstração ontem na final do Maracanã. E, de repente não, muito provavelmente, não jogará Libertadores ano que vem. Com esse elenco. Esse elenco para, no mínimo, você conseguir vaga na Libertadores. O time do Inter, assim, se você colocar os 11 jogadores ali, é um time muito forte, né? E aí deu prova disso em muitos jogos, mas é um time muito instável. Se você olhar o início lá da Libertadores também, o Inter não era isso, né? O Inter tomou força aí a partir do jogo contra o River Plate, onde o River era considerado favoritaço, assim, com relação ao confronto. E parece que a partir daquele momento o time tomou um corpo, tomou força. E aí... O duelo contra o Fluminense, na minha opinião, parabéns ao Fluminense pelo título, a gente nem falou sobre isso ainda, ontem mereceu demais. Eu sei que você vai falar. Mas o Inter era, assim, merecedor demais da vaga, pelo que jogou nos 2 jogos. Então aquele era o Inter que o torcedor estava acostumado. Lembrando, o jogo do Maracanã teve um jogador a mais durante a maior parte da partida, estava na frente e cedeu o empate. Acontece, futebol acontece, mérito do Fluminense que conseguiu, né, mesmo nas dificuldades ali, a classificação, mas o Inter, os confrontos contra o River Plate, e onde ninguém imaginava, e contra o Fluminense, que já era um confronto mais equilibrado, mas o que o Inter apresentou é algo que encheu o torcedor de orgulho. Mas o ano do Inter é um ano muito instável. Então, assim, são boas atuações, com atuações ruins, são atuações com alta intensidade, outras que a intensidade fica muito abaixo. E, enfim, hoje consegue um resultado importante, né? Porque o Inter precisa pontuar também com relação a escapar definitivamente dessa situação de rebaixamento, mas é um time que dentro do Campeonato Brasileiro deixa a desejar pela qualidade que tem. Estou imaginando aqui como a rapaziada ela tá ansiosa para pré-temporada com o Cudê. Sim. Porque o homem vai puxar. Vai puxar. É nego gorfando, o negócio é doido. Mas tem que ser. Eu vou te falar, a pré-temporada tem que ser assim. Eu já escutei umas coisas que a pré-temporada desse homem, meu parceiro, tá maluco. O papo é que os caras não vão nem quebrar nas férias. Eu sei que é importante. Os caras vão tentar chegar minimamente. Você acredita que tem menino da base que não aguenta a pré-temporada? Não aguenta. Tem menino que vem da base, capitão. Tem saudade da pré-temporada? Sabe um jogador que eu vi subir no profissional fazendo uns treinamentos assim, e não era nem pré-temporada. Subir no profissional fazendo uns treinamentos assim, e não era nem pré-temporada. O Claudinho. O Claudinho era da base do Corinthians, quando eu trabalhava lá, ele subiu. E tinha jogo, tinha treino que ele não... E é normal, né? Porque ainda mais o Claudinho é um jogador que também tem uma maturação um pouco mais tardia, né? Demorou um pouco pra desenvolver. Mas assim, talvez seja, pelo que o Raul falou, né? Não vai ter Libertadores. Talvez seja o ano pra, enfim, o Inter pegar um brasileiro
e fazer o brasileiro... Se dedicar legal ao Será brasileiro. que a gente vai mandar no começo da temporada que o Inter é um dos favoritos do brasileiro? Sempre. Aí vai dar ruim de novo. Você vê que no ano passado o Inter acabou sendo vice-campeão, né? Aquele vice-campeão que não ameaçou o campeão em nenhum momento, mas que fez uma segunda parte de campeonato muito boa. Com o Mano Menezes. Muito boa, muito boa. As duas últimas janelas do Inter foram muito boas. O professor Paulo Silas, o meu forte era pré-temporada. O meu problema era quando começava a temporada. Na pré-temporada do Plirra não tinha bola. Aí ele se destacava. Segunda-feira passada... colocava a bola. Segunda-feira passada eu achei que ele fosse uruguaio, Renatinho. Nós fomos jogar um beach tênis lá e o cara ele deu carrinho, voadora. Beach tênis? Comigo, qualquer esporte é na base da vontade. Eu também. Falta talento, sobra vontade. Só me deixam jogar por causa disso. Vamos ouvir o Zé Ricardo, técnico do Cruzeiro. A gente tem um trecho da entrevista coletiva do treinador do Cruzeiro depois de mais um revés no Brasileirão. Fala, Zé Ricardo. Eu queria te perguntar, por que voltar com o mesmo time para o segundo tempo após o primeiro saindo atrás no placar, no marcador? Como que você viu aquele gol do Internacional, que o Johnny, ele toma a bola do Matheus, encara o Machado, chega na área, dá um passe para o Wanderson com uma liberdade tremenda? E se você me permite também, só uma outra, por que não trazer o garoto Fernando, que foi destaque no Sub-20, estava com a confiança alta dentro dessa linha de raciocínio que o Cruzeiro faz também de base para a principal? Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. É realmente a volta da mesma equipe, porque a gente acreditava que poderia melhorar, mesmo com a formação que a gente teve no primeiro tempo. Acho que a gente fez um início de jogo muito bom. Primeira posse de bola do Inter completa, assim, se eu não me engano, tinham 7 minutos de jogo. A gente começou de uma forma bem intensa, tentando abrir o placar, porque a gente sabe que a gente tinha pelo menos 24 horas a menos do que o adversário na última rodada. A gente sabia que o calor estava muito alto, a estratégia foi de começar muito forte para tentar abrir o placar. Felizmente não conseguimos e no segundo tempo a gente acreditava que com a mesma formação poderia melhorar o nosso nível, né? E esse lance eu acho que foi crucial até para o placar final, realmente foi uma saída de bola um pouco precipitada nossa. E aí a gente precisa ser mais contundente em alguns lances. Mas, falando de uma forma geral, a gente criou oportunidades, teve volume. Pode parecer um pouco até de desculpa, mas conseguimos colocar 3 bolas na trave, tivemos finalizações, tivemos cruzamentos, mas realmente falta um pouquinho mais de tranquilidade, né? A gente, contra uma equipe experiente, estar com os 2-0 contra, realmente mudou um pouquinho a nossa confiança ali, abalou um pouco, mas depois que retomamos o jogo conseguimos melhorar com as trocas. Já entrando na sua última pergunta, com as trocas a gente conseguiu dar um pouquinho mais de volume no nosso jogo, um pouquinho mais de gás para o nosso jogo. Acho que até conseguimos ali ter os movimentos mais claros até de chegar no ataque. Mas tudo isso, quando não é revertido em gol, acaba ficando para trás, né? A gente precisa realmente, nesse momento, transformar os bons momentos que a gente tem no jogo em resultado. Sobre o Fernando, hoje a gente optou por manter o Lucas de primeiro e na saída do Machado e do Jussa, a gente ter um homem que chega mais forte na área. Esse homem é o Ian. E a gente até conseguiu algumas infiltrações dele. Tentamos trabalhar com 3 homens na formação, o Lucas por trás e mais 6 jogadores na última linha dele, onde a gente criou o volume final do jogo. Foi isso. Foi isso, Zé Ricardo. A imprensa tá metendo o pau mesmo no Cruzeiro, dizendo aí que o Cruzeiro, a realidade do Cruzeiro é essa desde o início e quem almejava coisas melhores, Libertadores ou coisa assim, tava, com problema de cabeça, porque a briga do Cruzeiro sempre foi contra o rebaixamento ou naquela faixa lá de baixo mesmo. E concordo, o Cruzeiro desde o início não, porque o início do Cruzeiro foi, o Cruzeiro tava brigando até pela liderança no início, nos primeiros jogos aí, com o Botafogo lá.
Só que depois disso aí acabou. O Cruzeiro morreu. Não se encontrava mais. O Cruzeiro acabou mesmo no campeonato. E tá aí capengando até hoje. O Cruzeiro não sai do lugar, ganha um jogo, ganha outro, perde 10, empata 2, 3, 4. O Cruzeiro mais empata do que ganha. Então é complicado. E do jeito que tá agora, pelos 2 últimos jogos, tá mais perdendo do que empatando. Então tá pior ainda. A situação tá cada vez pior. Vamos esperar aí que os próximos 7 jogos que restam, o Cruzeiro volte a vencer. O Cruzeiro precisa de 2 vitórias, 2 empates ou 3 vitórias. Mas tá difícil, hein? Ver uma luz aí no fim do túnel. O Cruzeiro precisa urgente mudar aí o jeito de jogar, colocar alguns meninos aí pra jogar. Fernando da base estava comendo a bola lá na base. Eu sei que o campeonato é outro, é diferente o jeito de jogar, mas se ele tava bem lá, pode ser que dê alguma coisa aqui também e seja bom pra ele, pro Cruzeiro, e o Cruzeiro ainda consiga se manter aí, porque o Cruzeiro não tem o que arriscar, porque o Cruzeiro não tá fazendo gol. Coloca o menino lá, mesmo que ele não joga de centroavante, joga pelo lado, coloca no lugar de quem joga pelo lado, só não tira o Bruno Rodrigues, que é o único que tem alguma coisa ali. E o Matheus Pereira também, que joga bem, pode até não jogar um jogo ou outro, mas jogar um jogo ou outro bem, mas ele joga bem. Então vamos manter aí, trocar algumas peças, manter os que tá jogando bem, trocar algumas peças, porque tá complicado. O Arthur Gomes, ele falou que jogou bem, mas ao meu ver, não sei, não me agradou não. Eu preferia ver o Fernando, mesmo que entrasse ali no segundo tempo, pra ver se sai alguma coisa. Foi que saiu alguma coisa no finalzinho do jogo, não tinha tempo pra mais nada. Zé Ricardo demora a mexer. Era pra ter mexido, faz tempo e não mexia. Achava o quê? Que o Cruzeiro, do jeito que o Cruzeiro tava jogando, o Cruzeiro ia mudar a situação? Não tinha como mudar a situação daquele jeito. Não tinha. E demorou demais a mexer. E o Cruzeiro também, mesmo com as mexidas, melhorou um pouco, mas só foi mesmo dar um gás no finalzinho. Quando o jogo já tá acabando, aí é complicado. Mas é isso. Próximo jogo vai ser sábado, dia 11. Esperamos aí que o Cruzeiro consiga vencer. Vai ser contra o Curitiba. O Cruzeiro tem que vencer. Eu ia falar que é confronto direto, mas o Curitiba tá muito lá embaixo, então não é bem um confronto direto. Mas é um confronto que o Cruzeiro tem que vencer. Esse aí não tem jeito, não tem discussão, tem que vencer. Os concorrentes que o Cruzeiro tem que vencer: Curitiba, Goiás e Vasco. Esses aí tem que vencer de qualquer jeito. Não pode desperdiçar ponto pra eles não. Mas então é isso, galera. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.